Nossa meditação hoje é no livro de Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19 até o 26. Por favor, prestem atenção na leitura. Diz assim: Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre a Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos, na tua presença santa, bondosa, misericordiosa, cheia de graça, suplicar a iluminação do teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos assimilar a tua palavra, para que, como igreja do Senhor, possamos receber da fonte única, viva e que alimenta corações. Tenha misericórdia de nós. Fala conosco, meu Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A igreja e sua missão. Eu quero falar exatamente sobre isso, pensando na nossa igreja. Eu quero que todos fiquem muito atentos. Qual é a missão? Qual de fato é a missão do cristão? Ser um agente de milagres, curas, exorcismos? Ou será algo mais profundo e permanente? A verdadeira missão do cristão é a transformação integral do ser humano. Encontrar vidas destruídas às vezes e sermos instrumentos nestas vidas para que elas sejam totalmente transformadas, renovadas para a glória de Deus. O contexto de Atos 11 mostra o início da expansão do cristianismo na igreja primitiva. É o início do momento em que as pessoas elas são espalhadas pelo mundo antigo na marra. Houve a perseguição, Barnabé tinha sido apedrejado, morto, Barnabé não, melhor dizendo, Estevão, e a igreja começa a ser perseguida, e essas pessoas que vão fugindo, escapando, elas vão anunciando o evangelho. Uma tensão estava surgindo. Qual era? A igreja primitiva basicamente era formada por judeus convertidos ao cristianismo. E os judeus não compreendiam, não entendiam muito essa questão daqueles que não eram judeus serem inseridos na igreja. E agora vai começar esse conflito no momento em que a igreja vai para o mundo gentil. Eles estão agora na cidade de Antioquia, na Síria, que é um pouco para cima de Jerusalém, ao norte de Jerusalém. Eu quero destacar 3 aspectos desse texto que, como igreja, a gente tem que saber de cor e salteado. E isso aqui faz parte da visão que o pastor de vocês tem com a igreja. Então, por favor, prestem bem atenção. Primeiro aspecto, a missão do cristão é inclusiva e não exclusiva. Muitas vezes nós limitamos o alcance do evangelho
As pessoas que se parecem conosco, as pessoas que nós nos identificamos com elas, as pessoas que têm uma certa aproximação conosco de alguma maneira, mas Deus não age assim. O corpo de Cristo, da igreja, é gente de todo jeito. É gente baixa, é gente alta, é gente magra, é gente gorda, é gente com temperamento mais tranquilo, é gente com temperamento mais explosivo, é gente que eu gosto e é gente que às vezes eu nem não gosto. Mas esse é o corpo de Cristo, essa é a igreja de Cristo. Inicialmente, o alvo da pregação eram os judeus, mas como eu disse, em Jerusalém o evangelho era só pregado aos judeus, mas agora a igreja está sendo perseguida e ela se espalha, porque isso era a ordem de Cristo. Jesus tinha falado para eles: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E assim que isso acontecer, irem por todo o mundo. Mas a igreja estava lá fechadinha em Jerusalém, estava se sentindo bem, de modo acolhedor, umas 120 pessoas, aí a igreja cresce mais, cresce um pouco mais, se torna uma boa comunidade, mas estava muito bom ali, muita gente cheia de afinidade, e as mulheres tendo oportunidades que nunca tiveram, e eles pensaram: nós vamos ficar aqui mesmo. E Deus permite que venha a perseguição e a igreja tem que se espalhar na marra, segundo a vontade de Deus. Deus usa quem para pregar o evangelho? Pedro, Tiago, Bartolomeu. Quem que Deus usa? Deus usa gente comum. Todos os crentes, todos os cristãos, aquelas pessoas comuns, elas agora, gente simples, homens, mulheres, estão sendo dispersos por todo aquele mundo antigo e levando a mensagem do Evangelho. Para quem? Para todas as pessoas. Para todos, para os gentios, para a mulher, para o homem, para o jovem, para o adolescente, para todos. Para quem é que a igreja hoje em dia tem que pregar o evangelho? É para todos. Todos que estão ao alcance da nossa vista e da nossa vida. Deus, ele mostra que o cristão verdadeiro entende que não é ele que escolhe para quem pregar. Eu já contei para vocês aqui, eu acho, que quando eu fui chamado para pregar o evangelho, quando eu senti o chamado para ser um pastor, eu tinha uma dificuldade. Eu achava que era melhor pregar para o pobre. O pessoal mais simples, mais humilde, eles sempre se pareceram assim mais receptivos ao evangelho. Mas eu, na cidade que eu morava, eu era de uma classe social um pouco maior, mais elevada. E a igreja que eu era membro, bem. E aí eu tive que pregar nessa igreja. E quando eu me sentei lá na frente, junto com o pastor, eu fiquei olhando aquela igreja, a maioria, tudo gente rica, gente, e eu pensava: meu Deus do céu, esse povo é meio nojento. E eu senti Deus falar comigo, a igreja estava cheinha. Tudo que você tem para falar, esse povo precisa ouvir. Eles são miseráveis. E eu olhei para a igreja, gente, e eu enxerguei aquela igreja como se fosse um punhado de mendigos, assim, ó, tudo maltrapilho. E Deus me falou: eles precisam ouvir. Ali eu fui entender que o evangelho não era só para quem eu queria pregar. O evangelho é para todos aqueles a quem Deus mandar a gente pregar. A Igreja Presbiteriana da Graça precisa alcançar pessoas de várias classes sociais. É claro que Deus tem o alvo dele, o objetivo dele, mas nós somos instrumentos de Deus. Jesus, quando ele esteve lá em Samaria, ele pregou para uma mulher samaritana, algo impossível de acontecer naquele tempo, porque os samaritanos eram odiados pelos judeus. Eles não eram bem-vindos. E Jesus prega o evangelho para uma mulher. Não era comum nenhum homem pregar para uma mulher sozinho, quanto mais para uma mulher samaritana. E pior, a mulher tinha uma vida meio complicada sentimentalmente. Ela já estava no sexto marido. Mas Jesus quebra todas as barreiras. Jesus, ele destrói modelos antigos e demonstra que o amor de Deus é para quem Deus quer resgatar. Deus dispensa poder no anúncio do evangelho, gente.
Não é você, não sou eu. É o poder de Deus. Olha o que o texto que nós lemos diz. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Só há conversão se o poder de Deus atuar no coração da pessoa. Não é o pastor, não, embora Deus use os membros, o pastor, a igreja, mas é o poder de Deus. O poder de Deus derramado na nossa igreja alcançará pessoas que nós nem imaginamos. Você está pronto para evangelizar pessoas diferentes do que você? Você está pronto para lidar com o contraditório, aquele que não pensa igual você pensa? Segundo ponto que eu quero destacar aqui, a missão do cristão é agregadora, não divisora. Quando Deus está agindo em um lugar, o nosso papel não é competir, nem criticar um ao outro, é somar, é incentivar, é participar. Quem? Todos da igreja. Vocês querem saber se uma igreja está fazendo a vontade de Deus? Não pode ter divisão dentro dessa igreja. Não pode ter críticas sem somar, sem participar. Igreja tem que ser unida, igreja tem que ser baseada no amor de Deus. E esse amor foi derramado em nossas vidas, por isso nós fazemos agora o que Jesus mandou a gente fazer. Barnabé, sendo judeu, ele entendeu isso. Barnabé era judeu, ele estava em Jerusalém junto com os apóstolos, ele vai para Antioquia e ele não critica nada. Ele não chega e fala: olha, gente, vocês vão dar licença, mas quem entende aqui do negócio sou eu, e agora vocês vão ter que andar na minha cartilha. Não. O texto diz que Barnabé chegou e ele participou com os irmãos ali, adorou a Deus, cultuou a Deus, e ele se sentiu alegre quando ele viu gente se convertendo ao Evangelho. Gente diferente, não eram judeus, eram de outras nacionalidades. Mas Barnabé, o texto diz que ele se alegra com o que Deus está fazendo e encoraja aqueles irmãos. É assim que eu tenho que ser, é assim que você tem que ser. Independente das diferenças. Eu penso dessa forma, o outro pensa de outra forma, eu fui criado de um jeito, outros foram criados de outro jeito. Quando a gente se une num só propósito, que é o propósito de fazer a vontade de Deus, a gente se alegra. É assim que funciona. O cristão fica contente com o anúncio do evangelho, ele se alegra, ele faz festa quando alguém se converte, ele fica feliz também, porque ele vê que o que Deus está fazendo é usando cada um de nós. Irmãos, a gente precisa compreender que, do mesmo jeito que nós somos únicos, Deus vai usar cada um de nós para anunciar o Evangelho para algumas pessoas aqui em Campo Grande ou fora de Campo Grande. Falar do amor de Deus. Pessoas que estão aí sofrendo, pessoas que estão vivendo em trevas. Tem gente que tem toda a vida aparentemente resolvida, mas a vida é uma secura, é uma falta de paz, é uma tristeza tremenda, imensa. Ó, hoje é dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Quantas mães têm clamado por seus filhos? Quantas mães hoje estão chorando porque talvez irão ver os filhos mais tarde embriagados? E quem é que leva a luz à cidade? É a Igreja de Cristo. Claro que não é só a nossa, mas são as pessoas que amam a Cristo e o Evangelho. Então, se você se diz cristão, se você é crente em Cristo Jesus, você tem que se ver como um dos instrumentos de Deus aqui nessa cidade e onde você pisa. Porque algumas pessoas só ouvirão o Evangelho através da tua vida, dos teus lábios. Barnabé chegou para somar e não para dividir. Ele não chegou lá falando que sabia mais do que o outro. Ele não chegou lá criticando, falando, não, isso aqui não está desse jeito, não está muito bom, não. Ele chegou lá, alegrou-se com aqueles irmãos, adorou junto com aqueles irmãos e também anunciou o evangelho. A Bíblia diz que teve muita conversão. Ele se agrega, ele se une naquilo que Deus está fazendo. Precisamos ser simples, irmãos, mas precisamos ser servos de Deus.
uns dos outros também. Você sabe como é que você é servo de Deus? Ouvindo e obedecendo. Sabe como é que você é servo de Deus? Servindo outros. Jesus falou assim: olha, o meu reino não é desse mundo, é diferente, gente. Eu não sou como esses governantes que vêm um monte de gente para servi-los. Eu vim para servir. De tal maneira que ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele morreu. E por que que nós, às vezes, não queremos servir desse jeito? Por que que nós, às vezes, achamos um monte de desculpa para não servir? Irmãos, nós temos que levar o Evangelho de Jesus Cristo a sério. Essa igreja nossa tem 1 ano que está plantada. Ou a gente desperta para isso, ou as coisas não caminham bem para nós. Eu estou chamando a igreja hoje a uma responsabilidade. Isso é sério. Com cada um aqui. Nós somos chamados a somar no reino de Deus, cada um de nós. Eu tenho problemas, você tem problemas, eu tenho dores, você tem dores, tem coisas que às vezes não estão tão bem na nossa vida, mas é esse povo nessas condições. Podem saber, cada pessoa que é membro dessa igreja aqui foi chamado por Deus para servir nessa igreja do jeito que Barnabé serviu lá em Antioquia. Com alegria, querendo ajudar. Olha, posso ajudar? Posso pôr esse vasinho de flor aqui? Olha, eu posso ajudar no data show? Olha, eu posso fazer isso? Posso fazer. Às vezes não é muito, a gente pensa, não é muito o que eu faço. Não é. Quando você faz isso com alegria, quando você faz isso com disposição, entendendo que você está fazendo parte da história do reino de Deus aqui em Campo Grande, por meio dessa igreja chamada Igreja Presbiteriana da Graça, você está fazendo o que Deus te chamou para fazer. E o que importa é isso. A Bíblia nos diz que Jesus voltará e o desejo dele é encontrar cada um de nós fazendo o que ele chamou para fazer. Terceiro e último ponto: a missão do cristão é coletiva, não solitária. É coletiva, não é solitária. Nós não somos aqueles sniper, o atirador que fica escondido lá no meio do mato e de vez em quando mata um ou outro. Não. O cristão foi chamado para trabalhar num exército. Nenhum cristão foi chamado para viver sozinho. Não, Deus sabe. Lá em casa, pastor, lá em casa o quê? Lá eu oro, graças a Deus. Você deve fazer isso mesmo, mas no corpo de Cristo você tem que fazer também. É para isso que Deus te chama. É isso a igreja. Essa é a missão da igreja. Pensa numa pessoa se afogando em alto mar. Aí essa pessoa está lá batendo as pernas, os braços, e as ondas são muito grandes, ela está já cansando-se, ela está quase se afogando, e não tem como resgatá-lo, o mar é muito bravo ali, e aí precisa de chamar um resgate, vem um helicóptero. Vem só o piloto lá sozinho para salvar aquele? Um piloto do helicóptero sozinho salva aquele lá na água? O que ele precisa? Ele precisa de mais gente. Tem que ter uma equipe. Um pilota o helicóptero, outro está no rádio, outro está no radar, falando: olha, é mais à direita, mais à esquerda, tantos graus a norte, tantos graus ao sul, ao leste, ao oeste, para achar o sujeito que está afogando. E aí tem uma equipe que vai jogar, lançar lá uma boia, o outro desce, mergulhadores profissionais, para poderem fazer o resgate. Irmãos, nada nesse mundo de bom a gente faz sozinho. É preciso uma equipe. Quem aqui trabalha numa empresa que só existe uma pessoa? Quem aqui trabalha num lugar fala: não, pastor, eu trabalho num lugar, é só eu mesmo, eu faço tudo. Não funciona assim. Precisamos pedir visão a Deus. Barnabé percebe que a obra é grande e ele busca a ajuda do apóstolo Paulo, que estava recém-convertido. Ele vai lá, busca o apóstolo Paulo e fala: Paulo, vem cá, eu vou te levar para um treinamento. É assim que a gente faz, gente. Na igreja, nem todo mundo ora, nem todo mundo consegue fazer, nem todo mundo canta, nem todo mundo toca, mas aí aquele que toca fala para o outro que tem facilidade para tocar: vem cá que eu vou te ajudar. Aquele outro que tem facilidade para orar, caminha com o outro. Gente, a gente tem que estar unido. Se não houver essa união, não houver essa visão, isso não é igreja.
Paulo e Barnabé se unem, juntos trabalham por um ano, ensinando e formando discípulos. Nós temos os nossos pequenos grupos, nós temos 2. E se Deus quiser, nós vamos chegar ao final desse ano com mais grupos. Agora, todos aqui têm que se envolver na oração, na participação, no serviço. Nós, cristãos, estamos sendo construídos por Deus. Você está sendo construído. Eu estou sendo construído. Deus está trabalhando na tua vida. Tudo que está acontecendo na tua vida hoje, Deus está tratando com você. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está cuidando da tua vida. Deus está trabalhando na tua vida. A dona Ruth está com quase 90 anos. Deus tem interesse na vida dela e Deus está trabalhando no coração, na vida e por meio da vida dela com outras pessoas. Nós todos aqui somos assim. Agora, qual é o teu compromisso com a tua igreja? Qual é o teu compromisso com Deus? É 100%? Porque eu vou te falar uma coisa, uma notícia boa para todo mundo aqui. Deus não quer 98%, é 100%. Ou você tem compromisso com Deus ou você não tem. É na igreja que o nosso orgulho é quebrado, gente. É na igreja que nós somos chamados a servir, como eu disse há pouco. E podem ter certeza, todo mundo aqui acha bom quando é servido. Mas é servir, não é esperar, não. É ajudar. Todos, envolver-se. O que é que a minha igreja está fazendo? Como é que está aí, pastor? O que é que nós estamos fazendo? Vamos fazer junto. Está precisando de ajuda? Se no casamento, gente, é difícil às vezes a gente se entender, os casados sabem disso. Você imagina na igreja que a gente, se não tiver essa visão do reino de Deus e da missão da igreja, cada um vem aqui no domingo, toma um cafezinho, uma água, então tchau, tchau, tchau. Só na outra semana que a gente vai se ver. O que é que a gente constrói desse jeito? Às vezes, dentro da casa, a gente não entende os filhos. Não é assim? A gente, às vezes, não entende os filhos da gente. Tem hora que a gente pensa, será que fui eu que criou isso aí? Agora, o poder de Deus está agindo em nós. É na igreja que o nosso temperamento é tratado. É na igreja que Deus põe a gente no nosso lugarzinho, gente. A gente precisa se humilhar diante de Deus. Não se enganem, nós somos mais difíceis do que parecemos ser. Cada um de nós aqui, nosso temperamento, e Deus, ele fala conosco, você precisa ser quebrado. Olha, o moinho de Deus, a igreja é semelhante ao moinho. Ele moe e moe fino, e às vezes a gente precisa passar pelo moinho e dói, viu? De grão de milho virar fubá é difícil, viu? A diferença de um caroço de milho para o fubá é muito grande. É na igreja que os nossos dons são ativados corretamente. Todo mundo aqui tem dons. A nossa igreja, ela não é manca dos dons, não. Todo mundo aqui tem dons. E é na igreja, é na missão da igreja que Deus vai aprimorando os teus e os meus dons. Missão não é para super-heróis solitários. Missão da igreja é para um povo unido, agregado. É um coletivo que compreendeu que tem uma só bandeira, um só alvo. Eu quero destacar aqui 2 grandes consequências de quando nós tomamos essas atitudes que eu falei agora. O reino de Deus se expande. Versículo 20 do texto que nós lemos. O reino de Deus se expande. De Antioquia saíram as grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo. A igreja que começou pequena se tornou uma potência missionária. Jerusalém se fechava entre judeus e Antioquia se abria para o mundo. O cristão verdadeiro, em segundo lugar, é reconhecido. Foi lá em Antioquia que pela primeira vez olharam para aquele povo e falaram: esses são seguidores de Cristo. Eles devem ser chamados cristãos. É trabalhando e servindo a Cristo que você é reconhecido e eu sou reconhecido como cristãos. Os discípulos passaram a ser identificados assim. Você tem vivido sua missão como cristão?
Eu tenho vivido minha missão como cristão? Você tem incluído, agregado e cooperado no corpo de Cristo? Com toda a força que você tem? Como é que a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus? De todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Você tem cooperado com Cristo, no corpo de Cristo? Você é aquela pessoa que está solícita a ajudar? Ou você é aquela pessoa que está assim, fazendo de conta que não está entendendo? Eu tenho certeza que você não sai daqui hoje fazendo de conta que não está entendendo. A Deus toda a honra e toda a glória. A igreja existe para isso. É claro que nisso tudo, Deus permite que a gente tenha momentos maravilhosos juntos, tem muitas coisas que a gente faz que é muito gostoso, mas Deus nos chama a um compromisso sério com Ele. Eu espero que a nossa igreja cresça em todos os aspectos, compreendendo a visão que Deus tem para cada um de nós. Vocês creem nisso? Creem? Sim ou não? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós somos o teu povo difícil às vezes, Pai. Às vezes nós não entendemos, às vezes entendemos e não queremos fazer, mas queremos clamar aqui nessa noite, que a tua bênção hoje para a Igreja Presbiteriana da Graça seja de tal maneira que nós possamos fazer parte de uma igreja que agrega, que auxilia, de uma igreja que tem prazer em se reunir para trabalhar para o Senhor. Ajuda-nos, ó meu Deus, mostra-nos dia a dia o caminho, mostra-nos, ó meu Deus, qual é a tua vontade. Mas fortalece essa igreja para que ela honre e glorifique o nome do Senhor. Usa cada um de nós, usa cada um daquele que pertence ao teu povo. Nós oramos, nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém.